Se tua voz me tem alegro, deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, abandonado a casa, porque a terra gritando está. Meu irmão, minha irmã, boa tarde para todos e para todas. Ao som dessa música aí que eu gosto tanto, O Profeta. Antônio Caran que canta, Antônio Caran e coro, né? O Profeta. Deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa sua família, deixa seus bens, porque a terra está gritando. Nós hoje somos chamados a entender tudo isso, né? Que tipo de deixar é este? Para que a gente não seja, em nome de Deus, a gente falte por, sobretudo, aqueles que a gente mais ama, que são os familiares, né? Então, vamos entender hoje realmente o que Jesus, o que o Evangelho quer dizer com isso. Mas então, acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nós hoje estamos celebrando, eu sempre falo, porque tem muitos evangélicos, irmãos nossos, familiares que nos acompanham, né? E nós gostamos de lembrar, de homenagear aquelas pessoas que viveram de forma mais marcante o Evangelho, né, de Jesus. Claro que tem muita gente também que vive de forma bem marcante, mas é tão simplesinho que nem é notado, né? Geralmente, quando é associado a alguma autoridade da igreja ou alguma coisa mais notável, né? Mas tem tanta gente, como disse muito bem o Santo Papa João 23, o século 20, ele falou do século 20, certo também pelo século 21, é o século dos santos anônimos. Tanto sofrimento, tantas coisas bonitas, né? Tanto trabalho, tanto compromisso aí por parte de tanta gente, mostrando que o Evangelho vai sendo aplicado na simplicidade e tudo mais, né? E hoje nós estamos lembrando de mais um personagem muito importante da nossa história de fé, que é São Carlos Borromeu. Viveu lá por volta do século XVI, né? Foi arcebispo de Milão, enfim, tem muitas coisas que nós poderíamos falar dele, mas o que chama atenção é a sua atuação durante a peste negra que assolou Milão, a Itália, e particularmente Milão em 1576 por aí. E como ele enfrentou isso, né? Ele foi com todos os cuidados, lógico, mas ele enfrentou mesmo, foi junto aos doentes e dando assistência, e chegou até a dispor de coisas da arquidiocese dele para ajudar doentes a comprar remédio, ou seja, na época dele, ele soube se envolver, né, com aqueles irmãos mais necessitados ali da peste negra. E claro que a igreja hoje também tem o seu envolvimento, campanhas e mais campanhas são feitas. Não, a gente não pode falar que a nossa arquidiocese mesmo tem campanhas, né, que são anunciadas aí para que as pessoas possam participar e tudo mais. Então a igreja nunca virou as costas para aqueles que mais precisavam.
Agora é preciso entender, né, sem querer delongar muito aqui, é preciso entender a teologia de época, a pastoral de época, né, o contexto de época da igreja da época. Eu vejo muita gente dizendo aí, né, que por que tem que ficar fechando igrejas, por que tem que ficar nessa bobagem toda de máscara e tudo, os padres têm que ir mesmo, misturar no meio dos doentes. Gente, é preciso entender que uma coisa é você optar pela vida, né? Outra coisa é ser imprudente e acabar com a vida. E acabar com a vida não por necessidade, mas por imprudência mesmo. Ninguém que morreu por uma causa morreu porque quis morrer, entrou ali para morrer. Não. Morreu por consequência e tudo mais. Então, mas o que nós temos que entender hoje é que o sacrifício único já foi dado por Jesus Cristo. E cabe a nós agora o sacrifício da misericórdia, viu? O sacrifício de lutar para que a vida do outro se prevaleça, né? Então, sem danificar a vida da gente. Porque se você estiver capinando muito bem e bater a enxada numa pedra e quebrar a enxada, acabou. Né? Você precisava, para que você vai? Coitada, a enxada agora, ela deu a vida. Não, ela acabou, agora você ficou sem instrumento. Deus quer que a gente seja instrumento em favor da vida e não jogar a vida fora aí simplesmente por, sei lá, por incoerência e por, sei lá, até mesmo por, desculpa a expressão, por burrice, né? E agora é só uma palavrinha, graças a Deus isso não acontece lá na nossa paróquia, porque a gente está sempre de olho, graças a Deus não tem acontecido, mas a gente sabe de lugares aí que as pessoas entram sem máscara, viu? E às vezes alguém já me disse, porque a pessoa disse que ela tem o direito. Não, você não tem o direito não. Me desculpa, mas você não tem esse direito. Você não tem esse direito de colocar a vida dos outros em risco, porque você pensa assim, pensa assado, tá? Eu acho que uma pessoa que entra numa igreja sem máscara, sabendo que pode estar colocando a vida do outro em risco, ela não precisa nem ir à igreja, ela não precisava nem de comungar, porque ela não está em comunhão com Jesus. Ele deu a sua vida pela vida das pessoas e não para colocar a vida dos outros em risco, né? Então é muito oportuno falar isso no dia em que nós estamos lembrando desse grande personagem da igreja, São Carlos Borromeu, e seu compromisso com a vida das pessoas dentro do contexto de época da peste negra. Nós estamos no coronavírus, é preciso saber dentro do nosso contexto hoje o que significa zelar pela nossa vida e pela vida dos outros, tá bom? Bom, falei demais, então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Se é que eu já não comecei, mas enfim, não tem problema. E vamos nos colocar em abertura à palavra, a ação de Deus em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Estamos no capítulo 14 de São Lucas. 14, 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo.
Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Pois é, vamos ver aí essas palavras, né, muito fortes de Jesus no Evangelho de Lucas. As condições para segui-lo, né? A primeira condição é desapegar-se, e tem algumas traduções que é mais incisivas, né? Fala até em odiar, mas odiar aí dentro de um contexto, de uma significação direta da língua grega, né? Que não tem a mesma significação que nós hoje damos à palavra odiar, né? Que é amar menos. Né? Então, e aí agora foi traduzido por desapegar, né? Quem não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que está falando aí? Está falando para abandonar todo mundo da família, não dar a mínima importância? Olha, se fosse para eu fazer isso, então Jesus Cristo não seguiria, não. Porque que Jesus é esse que me pede para eu abandonar o pai, mãe que está doente, precisando de mim, irmãos e tudo mais, para seguir a ele? Seguir o quê? Que segmento é esse? Né? Então, se a gente não pode amar nem aqueles que estão do nosso lado, que estão do nosso sangue, a gente não vai amar os outros. O amor começa na família, gente. Tudo começa na família. Se a gente não aprendeu a amar, a respeitar, a ter carinho pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por todo mundo, a gente não vai aprender a fazer isso na família, na sociedade, que é a grande família. Não é? Então, tudo vem do pai, da mãe. Então, se eu não aprendi a amar meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal, meus amigos e tudo, né? Minhas irmãs, então, com certeza, eu não vou poder, eu não tenho como vivenciar aquilo que eu não cultivei desde a minha criação. Então, o que está falando aí quando fala em desapegar? Sempre quando nós nos deparamos com esse tipo de comunicação, é para a gente entender o seguinte, né? Que como discípulos de Jesus, nós devemos estar desapegados, ou seja, mas não fechados, né? Não reduzidos. O discípulo de Jesus é aquele que ama, e o amor ele tem que se espalhar. Eu não posso falar que eu estou a serviço do amor quando eu me fecho com a minha família. Eu acho que os mais que merecem o meu cuidado, merecem a minha atenção, merecem o meu amor, são só aqueles da minha família de sangue. Não, eu tenho que ir além da minha família. Eu não posso me prender, né? Eu tenho que ganhar o outro também. O meu amor, ele tem que ir além da minha família. Então, esse desapego é nesse sentido. Não ficar fechado. Às vezes a pessoa mora no mesmo prédio, no mesmo corredor, sei lá, no mesmo andar, e ela não é capaz nem de se abrir para o vizinho que está ali
né? Não é capaz de servir. Ah, mas se meu filho adoecer, se minha mãe adoecer, se meus irmãos adoecer, sim, mas se esse de lado aí precisar de mim, eu não estou disposto. Esse aí está fechado. Esse aí está apegado. Ele tem que desapegar. Então não é trocar uma coisa pela outra. É partir de uma realidade e seguir em direção à outra. É partir desse amor na família e partir em direção ao amor comunitário, não é? Então, a primeira coisa é isso. E aí Jesus fala duas coisas muito interessantes aqui, né, dando exemplos de alguém que constrói uma torre e um rei que sai para guerrear com outro, né? Bom, quem constrói uma torre, e aí nós poderíamos colocar qualquer tipo de construção, só para dar exemplos, uma pessoa que vai construir alguma coisa tem que ver se dá conta, né? Ele não vai falar assim, vai construindo aí e depois eu vejo se eu tenho dinheiro. Não. Aí vai chegar no momento que o dinheiro vai acabar e ele vai ficar ali, né? Quis construir uma grande torre, uma coisa e tal, depois não deu conta. O que o povo vai falar? Ih, ali, ó, não deu conta não soube planejar direito, né? Tá vendo? Não planejou. O povo da roça disse assim, não mediu a água com o fubá, né? Aí não deu certo. Então precisa planejar. É assim, a mesma coisa de um rei que sai para guerrear com o outro, claro, exemplos dentro da realidade de época, né? Um rei sai para guerrear com o outro, ele tem que ver o potencial do outro, né? Se o potencial do outro for maior, se o exército for maior, se ele tiver mais condição de ganhar do que ele, o que ele vai fazer? Ele vai negociar as condições de paz. Então, ou seja, é preciso a pessoa ter prudência e organizar a sua vida para que ela tenha, para que ela tenha bom resultado. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que o estar com Jesus, o ser discípulo de Jesus, é que é o principal para que nós possamos ter vitória, né? Êxito nos nossos empreendimentos, na nossa construção. Não adianta nada querer construir tudo se primeiro não for discípulo de Jesus. E nisso está ligado aí aquela outra passagem, né? Buscai primeiro o reino dos céus, o resto é dado em acréscimo. Se eu não busco o que é principal e planejo a minha vida em cima daquela direção, com certeza eu vou começar as coisas e não vai dar certo, né? E a gente vai ficar falando, por que não deu certo, hein? É igual alguém que me dizia uma vez, eu consegui um emprego muito bom, mas não fiquei lá. Por que você não ficou? Porque descobriram lá que eu estava envolvido com droga, depois eu tinha uma vida muito. Eu acostumei muito com as noitadas e com tudo, e depois eu chegava só atrasado no emprego, aí o patrão foi olhando aquilo e eu acabei perdendo um grande emprego. Eu falei assim: pois é, né? A sua vida não estava organizada, né? A sua vida, você primeiro tem que se organizar. Primeiro você tem que buscar valores, porque senão você perde tudo que você vai construir. Não adianta você ter boas conquistas. É preciso manter-se nelas, não é? É isso que Jesus está falando. Então, tudo para nós
parte desse princípio inicial. Seguir Jesus, não é? Viver o amor de Jesus, viver o compromisso cristão. E a partir disso, associado a isso, vem as nossas vitórias. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Meu irmão, minha irmã, coloquemo-nos diante da misericórdia, do amor de Deus, com nossos pedidos. E quando eu falo pedir aí, eu já expliquei várias vezes, não é simplesmente ficar pedindo ao além alguma coisa para acontecer de forma milagrosa, mas o pedir na oração é um pedir diferente. É um pedir, é uma expressão, é uma manifestação que revela o que eu quero. A oração ela tem que me levar ao envolvimento, ao compromisso. Senão eu vou ficar só pedindo, pedindo e não vou alcançar. Quando a gente fala, Senhor, eu quero um mundo de paz, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho paz? Eu sou portador dessa paz? Quero um mundo de mais amor, mais fraternidade. Pois é, mas como é a minha vida de amor, de fraternidade? Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes antes da bênção, né, para a gente despedir aqui, eu gostaria de, mais uma vez, deixar um recadinho, sobretudo para o nosso pessoal lá da paróquia Santo Afonso. Primeiro, vocês sabem que a paróquia ela é uma instituição religiosa, mas ela também é uma empresa, né? Não empresa no sentido de lucro, mas uma empresa no sentido de estrutura. Tem uma estrutura de uma empresa. Nós temos empregados, nós temos que ter compromissos financeiros com esses empregados, nós temos manutenção de tanta coisa. É bom que vocês saibam o que nós temos que pagar cada final de mês, né? De gastos, gasto com as coisas naturais que tem, com água, com luz, com telefone, com internet, com segurança, não é? Plano de segurança, com zelo disso, daquilo, enfim, é muita coisa que envolve que envolve a nossa paróquia, né? Que tem numa paróquia. Isso, e nós estamos em tempo de pandemia, né? Nós só estamos dando conta de sobreviver porque tem esse plano aí de ajuda do governo, né? Que nós acolhemos, porque se a gente não entrasse nisso de reduzir os salários, nós não iríamos dar conta nem do jeito que estamos dando. Então, o que acontece? Esse plano, ele ia até setembro, depois de setembro foi prorrogado até dezembro,
em dezembro agora acaba. E depois o que nós vamos fazer? Então, assim, nós estamos fazendo várias campanhas. Tem gente na paróquia, eu lembro da Márcia que está fazendo uma campanha aí de doações com o pessoal da igreja. Tem a Glenda, já fez também essa campanha, né? Gente sensível. Agora a Alessi, né? Que com esse amor que ela tem à paróquia, que é tão grande, né? Mesmo sem poder, ela tem segurado tantas barras, né? Aí na paróquia, com promoções e tudo. E ela está fazendo agora mais uma promoção de cestas. Ela quer montar 50 cestas de Natal e para que essas cestas sejam vendidas para arrecadar dinheiro para a gente pagar o 13º de funcionários. Porque não temos não, viu? Não adianta falar que tem, porque não temos. Então, se alguém, né, puder participar, né, dessas cestas, olha, eu vou ajudar em alguma coisa para montar essa cesta, você pode procurar a secretaria, liga lá para o Naison, né? Para quem não sabe, o número da secretaria é 3422-3075. Tá? 3422-3075. Liga lá, eu quero participar e tudo. Mas além disso, né, essas participações, essas campanhas são sazonais, né? Diz que a gente não adianta se alimentar um dia só, porque tem os outros também. Que o mais sensato aí é a pessoa continuar com seu compromisso, sua fidelidade, né? Sendo dizimista da paróquia. Eu sou dizimista, viu? Tô falando para vocês. Um dia alguém disse assim, por que você tem que falar que é? Não, tô falando que é para querer me mostrar, não. Eu falo isso para dar exemplo, dizer, o padre só fica querendo que os outros sejam e ele não. Não, eu também entro no mesmo compromisso, na mesma responsabilidade. Então nós estamos necessitando, não vou mentir, eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, tenho, confesso, porque muita gente hoje pega esses exemplos aí, que eu não vou ficar citando, mas a gente sabe quais são, né? E fica, porque tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Fica ajudando paróquia aí, olha o que padre anda fazendo com o dinheiro do povo. Claro, né? Pega o dinheiro e fica mandando para São Paulo, não sei para onde, nem acompanha, nem sabe como é que é usado o dinheiro. Agora vocês sabem, dentro da paróquia, como que a gente está caminhando no dia a dia, né? Entendeu? Então, antes de ter compromisso com coisa lá de Goiás, de São Paulo, não sei de onde, tenha compromisso com sua paróquia. Eu estou falando isso para a nossa paróquia, estou falando isso também para todas as outras paróquias, né? Porque eu acredito que não é só uma situação nossa. Nós estamos passando por um momento muito difícil e vamos passar juntos, tá bom? Muito bem, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça essa bênção sobre todas e todas e permaneça para sempre. E até amanhã, na graça de Deus.